Está começando o seu programa Saldo Extra, o programa que foi preparado pela TV Novo Tempo para ajudá-lo na administração das suas finanças pessoais. Eu quero mais uma vez agradecer a todos aqueles que participam conosco, que mandam as suas ideias, seus e-mails e suas sugestões. Está aí o nosso e-mail, está aí o nosso blog, é sempre bom ouvi-lo e juntos vamos construir aqui programas que vai contribuir para a vida financeira de todos aqueles que nos acompanham. O programa de hoje nós vamos continuar falando sobre investimentos. Temos falado aqui em um outro programa sobre algum tipo de investimentos e nós vamos falar hoje sobre investimento de muita importância, algo que interessa a todos nós e eu quero estimulá-lo a prestar bastante atenção porque pode ser importante para você também. Existem várias modalidades de investimento e eu hoje quero dizer aqui qual é a modalidade que eu prefiro e que eu vou recomendar para que você faça uma boa análise, para que você entenda um pouco deste assunto. Você que vai nos ouvir hoje, talvez vai encontrar aqui alguns detalhes técnicos. Eu vou usar aqui alguns termos técnicos, tenho aqui algumas anotações, mas eu quero que você não saia daí, preste atenção. Se é uma dona de casa que está me ouvindo, quem sabe não está muito inteirada do mercado financeiro, fique conosco. Mesmo que você não entenda exatamente todos os termos técnicos que vão aqui apresentar, quem sabe seja um assunto que você nunca ouviu falar, mas fique aí porque você pode sugerir isto para o seu marido, para que ele faça uma análise, para que ele possa entender deste assunto também. Eu disse aqui que eu considero o Tesouro Direto como a minha modalidade de investimento preferida. E eu vou explicar por quê. O Tesouro Direto, ele tem um rendimento acima da tradicional poupança, até mesmo normalmente de alguns fundos de investimento. Ele é um investimento seguro, totalmente protegido. Apenas a recomendação é que ele deve ser feito para pessoas que querem aplicar num período um pouco mais longo, não num período curto. O Tesouro Direto trabalha com títulos públicos, títulos do governo federal. Pois bem, a compra dos títulos do Tesouro Nacional, desses títulos públicos, pode realmente ser um bom negócio que você deve avaliar. Esses chamados papéis compõem a carteira da maioria dos fundos de investimento. É uma aplicação de baixo risco e rentabilidade próxima do 100% do CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário e, por isso, irá valorizar a carteira de qualquer investidor comum. A segurança é dada pela capacidade do governo de pagar as suas dívidas. Como essa credibilidade pode ser afetada por uma crise, você deve, é claro, ficar atento também. Assim como a segurança, a rentabilidade dependerá da época em que o título for comprado e do período pelo qual o investidor mantiver este papel e mantiver esta aplicação. Esses títulos são os papéis usados pelo governo para captar recursos para fazer frente aos seus projetos sociais, além da conhecida arrecadação de impostos. Não é uma inovação brasileira, mas esse tipo de aplicação de investimento está aí pelo mundo inteiro, onde, com base em cálculos econômicos, financeiros e políticos, o governo estabelece um limite ao qual se compromete para fazer as suas dívidas. Nesse limite, emite títulos públicos que são vendidos no mercado financeiro com o compromisso de resgate ou pagamento num período pré-estabelecido. Essa é a disputa que hoje está acontecendo entre o Congresso e o presidente dos Estados Unidos da América, para que esse limite de endividamento possa ser aumentado. O que existe de positivo? É o que atrai os investidores mais conservadores. É que esses títulos, como eu falei, eles são realmente garantidos pelo Tesouro Nacional, garantidos pelo governo federal. Mas existe também um ponto negativo. Se a situação financeira do país se deteriora, há uma corrida de investidores para vender os títulos antes do prazo marcado para o resgate, ou seja, o fim da aplicação. Assim, aqueles que vão comprar esses títulos, é claro, vão exigir um deságio, ou seja, compram por valores inferiores ao declarado no papel. É nesse momento que existe o perigo de perdas que podem ser grandes. Eu quero agora mencionar aquilo que eu chamaria dos principais títulos que são oferecidos ali pelo Tesouro Direto. Eu já quero aqui dizer que esta modalidade de aplicação no Tesouro Direto, ela pode ser feita diretamente pelo investidor.
Você pode fazer isso sem ter que consultar, por exemplo, um gerente de um banco. Por isso é importante que a gente conheça os detalhes. Eu não vou falar de todos, mas eu vou citar aqui alguns exemplos. Bom, quais são os principais títulos? O primeiro deles, a primeira modalidade, vamos dizer assim, são os títulos pré-fixados. Esse título ele tem uma taxa de rentabilidade que é definida no momento da sua aplicação. E eles se dividem em dois, são as chamadas letras do Tesouro Nacional, as conhecidas LTN. Eu tenho aqui informação de que eles pagam os seus rendimentos exatamente no vencimento da aplicação. De positivo, esse tipo de aplicação tem uma rentabilidade garantida, mas ele não é assim muito atraente em períodos em que a Selic está se elevando, que é a taxa básica de juros fixada pelo Banco Central, e como ele é pré-fixado, se a Selic aumenta, se a taxa de juros aumenta, você pode, então, não ter a melhor remuneração. A segunda categoria, nessa primeira modalidade, são as notas do Tesouro Nacional, conhecida como Série F. São cupons pagos semestralmente e o principal é pago também no vencimento. A rentabilidade garantida a você ainda é que você ainda recebe alguns juros semestrais, mas também é pouco atraente pelo fato de ser pré-fixado, uma vez se houver o aumento da Selic. A segunda modalidade que nós temos aqui são os títulos pós-fixados. Os títulos pós-fixados, eles têm uma rentabilidade diária, este sim vinculada à Selic, e eles são classificados como letras financeiras do Tesouro. Rendimentos pagos no vencimento, normalmente, acompanham a taxa da Selic, no entanto, é pouco atraente em períodos em que existe a redução da Selic. A Selic cai, você perde a rentabilidade. A terceira categoria que nós temos são aqueles que são indexados à inflação. Título com rentabilidade, por exemplo, fixado ao IPCA, acrescido de juros definidos no momento da compra. Aqui nós encontramos as notas do Tesouro Nacional Série B, que são cupons que são pagos semestralmente e o principal também é pago no vencimento. Segundo informações, ele tem proteção contra altas de inflação e recebimento de juros semestrais, porém também é pouco atraente quando existe a queda da inflação. E a terceira categoria são as chamadas notas do Tesouro Nacional Série C, paga juros semestrais, tem proteção contra altas da inflação e recebimento de juros semestrais, mas também, na mesma situação, também é pouco atraente quando a queda de inflação, quando a queda da inflação e da Selic. Então, para ficar aqui bem classificado, os pré-fixados, quando a Selic sobe, eles não são atraentes. Já os pós-fixados, quando a Selic desce, eles é que não são atraentes. Eu recomendaria os títulos pós-fixados, porque eles vão acompanhar a Selic. Como a Selic, mais ou menos, ela acompanha a taxa de inflação, se a Selic reduzir, pelo menos você não estará perdendo para outra modalidade de investimento. Agora, em qualquer caso, os títulos podem ser vendidos antes do prazo de resgate. O mercado desses títulos é bastante movimentado. É claro que os títulos vendidos nessas condições sofrem alteração de valor. Se as perspectivas forem boas, é possível se obter um bom lucro, isto é, um valor superior ao do resgate ou valor nominal, que é o valor marcado do título. Mas se a previsão é de dificuldades de resgate no futuro, é possível que a cotação de mercado esteja com deságio, ou seja, com valor abaixo do nominal. Existem também os títulos públicos estaduais e municipais, que da mesma forma que os títulos públicos federais, são emitidos para financiar as dívidas, mas dos tesouros estaduais e municipais. Porém, tais títulos, esses municipais e estaduais, têm mais riscos, pois, ao contrário da União Federal, os estados e municípios não têm o poder de emitir moeda. Por isso, entre outras razões, tais títulos são bem menos populares entre os investidores. Desde janeiro de 2002, você pode comprar os títulos diretamente do governo,
né? Você pode entrar no site, acessar o Tesouro Direto, conhecer as modalidades e fazer as suas aplicações sem precisar adquirir uma cota de um outro fundo, como fundos DI ou outros fundos oferecidos pelos bancos. E é muito simples, você não precisa de muito dinheiro para investir e nem precisa sair de casa, pois as transações podem ser feitas pela internet. Isso não quer dizer que não pode usar intermediários, como corretores, bancos ou outras instituições financeiras. Esta opção dada pelo governo, através do Tesouro Direto, de você poder atuar por conta própria, tem o objetivo de reduzir a dependência bancária. Segundo informações, hoje a dívida do governo está praticamente toda nas mãos dos bancos. Por isso, é mais uma tentativa de diminuir essa dependência. E para usar o Tesouro Direto, é muito simples. Você pode consultar diretamente o site do Tesouro Direto, tesourodireto.gov.br. E para iniciar a sua aplicação no Tesouro Direto, basta você ter CPF, uma conta bancária e morar no Brasil. A operação será sempre intermediada por um agente de custódia, que será o responsável pela guarda dos títulos junto à CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, mais os repasses dos pagamentos dos juros e dos resgates ao investidor e o recolhimento dos impostos. Eu quero dizer a vocês que eu tenho aplicações no Tesouro Direto e meu banco me auxiliou na questão do agente de custódia. Portanto, fica a minha sugestão de você também procurar o seu gerente, o gerente do seu banco e pedir informações como você pode adquirir, você pode encontrar o seu agente de custódia. A minha sugestão é que você comece a pensar nesse assunto. O Tesouro Direto realmente é uma excelente opção. Você vai conhecer um pouquinho das características desses títulos públicos e vai decidir qual é a melhor aplicação segundo o seu perfil. Nós vamos para o intervalo e vamos voltar aqui falando um pouco mais sobre títulos públicos e sobre essa interessante modalidade de aplicação que é o Tesouro Direto. É bem rápido e nós já voltamos. Já estamos reiniciando o nosso programa Saldo Extra, que no dia de hoje está falando sobre investimentos. Nós sempre gostamos de abordar investimentos e lhe dar sugestões interessantes para você aplicar os seus recursos. Hoje estamos falando sobre títulos públicos, sobre como comprar títulos públicos e como eles podem ser adquiridos. Estamos aqui dando uma modalidade para você fazer essa aplicação para aquisição de títulos públicos via Tesouro Direto. Eu já disse aqui que considero essa modalidade muito interessante. Por quê? Porque a maioria daqueles que estão me ouvindo, com certeza tem um perfil conservador para fazer as suas aplicações. Normalmente quer segurança, quer estabilidade, quer ter a garantia de que a sua aplicação estará protegida contra a inflação e você vai ter tudo isso através do Tesouro Direto. A única observação que eu faço é que você, ao comprar esses títulos, deve mantê-los até o vencimento. Não deve sacar antes, portanto tem um prazo um pouquinho longo. Não dá para dizer qual prazo, porque depende do título que você for adquirir. Mas vale aqui a sugestão. E você, se quiser consultar, já mencionamos aqui anteriormente, tesourodireto.gov.br. Ou você acessa o nosso blog, novotempo.com/saldoextra, para adquirir mais informações. Uma dúvida frequente que o investidor com perfil mais conservador tem é se ele deve investir em um fundo DI ou mesmo em um fundo de renda fixa ou se opta pela compra de títulos públicos que mencionamos aqui bastante no primeiro bloco. Economistas têm acompanhado e feito comparações práticas nos últimos anos e a conclusão de todos é que os títulos públicos continuam sendo a melhor opção, com destaque, eu disse aqui anteriormente, para os pós-fixados, que são mais seguros contra eventuais perdas que haja na economia. As tendências para o curto e médio prazo ainda não estão muito bem definidas no momento atual da economia brasileira para saber se vale mais a pena optar por aplicações pré-fixadas. Por isso, a melhor opção para a compra de títulos públicos continua sendo o título que é classificado como LFT, que vem tendo rendimentos superiores aos fundos DI. Nós já mencionamos aqui também
com uma taxa de remuneração de 100% do CDI. Eu gostaria de mencionar aqui algumas outras modalidades de aplicação que são oferecidas pelos bancos, que são os certificados de depósito bancário, que são os CDBs, e os recibos de depósito bancário, que são os RDBs. Tanto o CDB como o RDB são títulos de renda fixa, utilizados pelos bancos comerciais como mecanismos de captação de recursos. São semelhantes aos títulos públicos em vários aspectos, mas diferem na origem. Quem garante são os bancos. Estes tipos de investimento envolvem uma promessa de pagamento futuro do valor investido, acrescido da taxa pactuada no momento em que é feita a transação. Ao comprar um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco e recebendo juros em troca. Ao final do prazo contratado, o banco deve lhe pagar o valor aplicado, que chamamos de valor principal, acrescido da remuneração prevista quando você fez a aplicação. Esta remuneração nunca é negativa. A diferença entre os CDBs e os RDBs é que os CDBs podem ser negociados antes do vencimento, ou seja, você pode sacar o recurso antes, enquanto os RDBs são inegociáveis e intransferíveis. Porém, no caso do CDB, negociar o título antes do prazo mínimo implica em perda de parte da remuneração, o que significa devolução com deságio. É importante lembrar que tanto o CDB quanto o RDB podem ser resgatados junto à instituição emissora antes do prazo contratado, desde que decorrido o prazo mínimo que foi fixado no momento da aplicação. Antes do prazo mínimo, não são auferidos rendimentos. As taxas podem ser pré-fixadas, pós-fixadas ou flutuantes e podem ter mais de uma base de remuneração, desde que prevaleça a mais vantajosa para o cliente. Uma sugestão para que você conheça um pouco mais deste assunto é acessar o conhecido Portal do Investidor, que leva esse nome, portaldoinvestidor.gov.br. Ali você terá esclarecimentos, algumas informações adicionais, você irá encontrar o histórico dessas aplicações, como elas são classificadas, enfim, você vai ter as informações necessárias para que você possa fazer uma decisão segura. Agora fique muito atento quanto aos seguintes detalhes quando você pensa em fazer negociação, que você vai procurar o seu banco, uma instituição financeira, um agente de custódia, um analista, ou seja, você deve ficar atento para negociar. Exatamente, negocie com o seu gerente. Geralmente, as taxas são proporcionais aos volumes aplicados, isto é, quanto mais recursos você investe em um CDB do banco, melhor a taxa de remuneração. Quero aqui lembrar e fazer um comentário importante. Lembre-se que o gerente do seu banco é, em primeiro lugar, um empregado da instituição financeira. Ele tem metas para atingir, ele tem clientes para captar, ele quer defender os interesses do banco para que o banco tenha rentabilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Pode ser que ele não apresente a você a melhor opção. Por isso é necessário você pesquisar, conhecer o mercado e vai uma outra dica. Avalie o que os outros bancos estão oferecendo. Veja a modalidade de aplicação, quais as taxas que estão sendo cobradas, ou seja, tenha as informações necessárias. Eu diria o seguinte, faça o dever de casa antes de você procurar o seu gerente. O segundo aspecto importantíssimo que você deve levar em consideração quando você vai escolher uma aplicação é o prazo. Os prazos mínimos para aplicação e resgate de CDBs e RDBs variam de 1 dia a 12 meses, dependendo do tipo de remuneração que você contratar quando você fizer a sua aplicação. Você deve, ao pensar em escolher o prazo, pensar o seguinte, quando eu vou precisar desse recurso que eu vou aplicar? Pense bem, porque se você resgatar antes, mesmo nos títulos públicos do Tesouro Direto, como aplicação, por exemplo, em CDB, você vai perder a sua remuneração. Portanto, pense bem para que você não necessite fazer um resgate antecipado. Agora, o terceiro aspecto que você deve considerar é o risco. No caso de aplicações de renda fixa, realmente o risco é baixo, porque ele está associado ao recebimento do principal exatamente à solidez da instituição que você contratou. É aqui que você deve tomar um cuidado muito grande. Se o banco quebrar,
você pode não receber aquilo que você aplicou. Eu quero aqui fazer uma observação muito importante. Isso aqui é significativo. Se o banco oferecer uma oferta de taxa de juros muito superior à média que os bancos estão contratando ou fazendo as suas aplicações, desconfie. Esse banco pode estar passando por problemas, ele necessita captar recursos, ele oferece uma remuneração alta que ele não tem condição de pagar. Você já ouviu falar aqui em nosso país de bancos que quebraram? Isso mesmo, bancos que deixaram de existir. E, infelizmente, muitos investidores perderam ali os seus recursos. A recomendação é, se você vai optar por fazer uma aplicação num banco e não optar, por exemplo, pelo Tesouro Direto, que também é uma aplicação muito interessante, você deve procurar uma instituição sólida e bem estabelecida no mercado. Nós falamos aqui de algumas modalidades de investimento, certamente vamos falar de outras. Mas eu quero falar de um outro investimento. Eu quero sugerir que você faça um outro tipo de investimento baseado num texto da Palavra de Deus. Na verdade, um conselho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto mencionado por Jesus Cristo está no livro de Mateus, lá no capítulo 25. Na verdade, Jesus estava aqui, esse texto fala que Jesus estava aqui identificando os salvos. É isto mesmo, ele veio dar herança aos salvos que foram identificados como as ovelhas e que ele colocou à sua direita. E aqui nos diz que o texto identifica os salvos, dizendo da seguinte forma: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Isso está no verso 34. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E olha o que Jesus diz: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então, perguntando o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O nosso Senhor Jesus Cristo estava falando aqui de investir naqueles que são mais necessitados. Jesus estava falando da importância de nós praticarmos o amor ao próximo. Às vezes nós estamos preocupados tão somente com aquilo que nós estamos ganhando, com os nossos recursos e aplicá-los bem para ter uma remuneração. Isso não está errado, mas atente para este apelo da Palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a você separar uma parte dos seus investimentos financeiros, dos seus recursos, para praticar o amor ao próximo, para ajudar aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que está passando frio, aquele que está com alguma necessidade. E sabe quem será o maior beneficiado? Será você mesmo. Não aqueles que você está ajudando, mas será você mesmo, porque você estará trazendo bem-estar, estará dando um bom exemplo, estará praticando o conselho da Palavra de Deus. E quando a gente pratica o conselho da Palavra de Deus, a bênção do nosso Pai sempre está ao nosso lado. E eu lhe afirmo uma coisa: você não vai perder dinheiro quando você separa parte do que você tem para exercitar o amor. Faça bons investimentos, faça investimentos seguros, acompanhe os nossos conselhos, mas invista também no amor. Ajude o seu próximo e cumpra assim a palavra de Deus em sua vida. Que Deus lhes dê essa graça. E o nosso convite para que nos encontremos no próximo programa Saldo Extra, que será um prazer estar com todos vocês. Até lá!